Olá, tudo bem? Sejam aí muitos bem-vindos a mais uma aula aí do projeto digital do seu professor Célio Fernandes. Hoje eu vou falar sobre a experiência filosófica, sobre filosofia, é o meu nicho, a minha área. Então, a experiência filosófica, ela se distingue como, né? Ela se distingue das demais formas de pensar. É diferente, ela é diferente das demais formas de pensar que já existem, que já estão construídas aí na sociedade. Não significa que eu sou diferente, mas sim a filosofia como objeto de estudo. Seus objetos de estudos, por exemplo, são os pensamentos e as ações humanas, né? As atitudes. Então, nesse caso é mais importante também, né, observar nem sempre o que a pessoa fala, né, mas as atitudes dela. É isso que faz a diferença, na verdade. Ela busca o sentido das coisas, né? Todo mundo está em busca de um sentido de alguma coisa, e ela também busca o sentido das coisas, sem se contentar com as soluções já dadas, as soluções que já existem. Então, a gente tem que colocar uma interrogação, está sempre problematizando. O objetivo da filosofia não é oferecer respostas definitivas, né? Então a filosofia está aí mais para gerar questões, problematizar, na verdade, né? Instigar, levar mais problemas do que soluções, na verdade, né? Ou seja, no sentido de questionar realmente, né? De falar, discutir essas coisas. Então a reflexão filosófica está sempre aberta à discussão. Não existe filosofia, mas existem filosofias, várias maneiras de se pensar, de ver o mundo, várias experiências nesse sentido aí. Então, a experiência filosófica é isso, por isso existe a chamada filosofia de vida. Somos seres racionais e sensíveis. Isso é a introdução à filosofia. As questões filosóficas estão presentes aí no nosso cotidiano, no dia a dia, no mundo. A reflexão do filósofo profissional, ele parte de um conhecimento prévio da história da filosofia, que vai lá desde o início do nascimento da filosofia, dos pré-socráticos, a toda a história que aconteceu. Não tem como falar de filosofia sem ter esse conhecimento da história, do que aconteceu, esse conhecimento prévio, que rolou aí ao longo desses séculos, né? Os pré-socráticos, os períodos socráticos, queda do Império Romano ali, que dá início à Idade Média, o rei Constantino o Grande, que é muito famoso também na história, Idade Média do século V ao XV, Idade Moderna, começa no século XVI, os iluministas, né, que colocaram que nomearam, na verdade, a Idade Média como Idade das Trevas, né? Os iluministas estavam querendo revolucionar, estavam com esse grupo aí de pensadores, de filósofos da área da mente humana, da política, da antropologia, de várias áreas ali que envolviam a sociedade, né? Que também começou a pensar a questão social nesse sentido. Da fenomenologia também, né, do fenômeno, do antropocentrismo também, o homem no centro das questões, da reflexão, do pensamento. E é isso, então ele se utiliza de conceitos, né, e argumentos bem rigorosos, né, bem rebuscados. A filosofia ela tem que estar em busca dessa construção aí de argumentos rigorosos, e não apenas de bom senso. Então tem que ter essa construção em direção aí a um refinamento aí das ideias, dos argumentos. Ou seja, numa visão pragmática, a filosofia é o quê? É acusada de não servir para nada. Ou seja, aquele cara que é pragmático, né, que está ali programando, ele vai dizer que realmente ela não serve, não vai servir para nada. Mas
Ou seja, no entanto, a importância está na maneira como ela vai além das necessidades imediatas, né? Porque o pragmatismo é isso, é resolver as questões imediatas do dia a dia, né? Principalmente que as pessoas estão inseridas, tal, na sociedade, e essas questões das nossas necessidades do dia a dia, mas a importância dela está além disso, né? Além das nossas necessidades imediatas, que é a parte interessante, né? Ou seja, o exercício de reflexão nos faz questionar o que já está estabelecido, né? Faz pensar, ou seja, e faz também você não ficar satisfeito com a situação na qual se encontra, se está, né? Você vai entender e compreender também as situações de maneira melhor. Vai depender de cada um também, né? Principalmente das habilidades que você tem. Quais são as habilidades que você tem, né? O que é que te motiva, o que te leva a agir, a ação. Então vai depender muito mesmo das habilidades que outra pessoa tem, que a pessoa tem, né? Eu falo isso, habilidades de virtudes intelectuais, morais e socioemocionais, né, que é importante, que é o que acaba atrapalhando as pessoas, né, quando isso não está bem organizado na cabeça da pessoa. Mas faz parte da vida. A experiência filosófica, o exercício da reflexão, ele nos faz questionar o que já está estabelecido. Beleza. Assim, a filosofia é o quê? É uma ameaça constante aos poderes vigentes. Se eu questiono o que já está estabelecido, né? Então ela vai ser uma ameaça constante aos tipos de poderes, né? Porque aos tipos de controle que tem, aos tipos de situações que tem. Mas é isso, são essas palavras aí que foram ditas. Então tem que pensar a partir delas, sem mais delongas. Há exemplos históricos de perseguições, né, a que o pensamento filosófico esteve sujeito. O Galileu, né, diante do tribunal na Inquisição, no período da Inquisição, ele teve que pedir perdão, né, porque ele fez descobertas científicas. E para a igreja católica que dominava o mundo, isso era uma heresia, né, cara? Era uma difamação, era uma coisa assim absurda, né? Porque estava rompendo paradigmas, né? Cara, ele inventou o telescópio, tinha um conhecimento de astrologia, e ele teve que praticamente destruir todo o trabalho dele e pedir perdão de joelhos ao Papa, né? Porque era totalmente contrário aos dogmas vigentes, né? Ao pragmatismo da época. Então, quando essa descoberta que ele fez, né, que revoluciona o mundo, que vai falar que a Terra não é o centro do universo, né, lá no século XVII aí, século XVII, né? É isso. Ele revoluciona, né? O cara fala, não é a Terra não é o centro do universo, a Terra simplesmente gira em torno do Sol, né? Não é o Sol que gira em torno da Terra, nós não somos o centro do mundo. Então isso vai totalmente contra, né, aos dogmas, as crenças vigentes da época, e isso gera uma perturbação muito grande, né, naquilo que todos acreditavam. Então, para ele não ser morto, ele teve que pedir perdão, mesmo ele estando com a razão, né, estando certo, teve que ficar na dele e ficar de boa, porque às vezes, mesmo sabendo a verdade, é melhor ficar calado, é melhor ficar quieto, é melhor ficar na sua, porque vai adiantar o quê? Vai gerar mais problema do que resolver realmente a situação. Eu acho que isso também faz parte da gente amadurecer, da gente crescer, né? Eu acho que a gente tem que realmente às vezes guardar certas coisas pra gente, porque as pessoas elas simplesmente não vão entender, né? Faz parte. Ou seja, a distinção aí entre as ideias de informação, né? Ideias de informação, conhecimento e sabedoria, né? Nos ajuda a entender
um pouco aí o que é essa experiência filosófica, né? Você entendendo, a informação é uma coisa, conhecimento já é outra, sabedoria já é uma outra coisa, né? A maneira como você lida com o conhecimento que você tem, como você aplica ele, como você trabalha ele. E é isso. Ou seja, a informação, ela é o relato dos fatos ocorridos, por exemplo, por meio de uma notícia, de um jornal, das redes sociais, né? Vocês têm muita informação o tempo todo que está acontecendo no mundo toda hora, né? Mas não é um conhecimento, são informações que estão ali, relatos que estão ocorrendo no momento. O conhecimento dali amplia a compreensão da notícia, realmente, tal como fazem o conhecimento científico, história, sociologia, biologia, antropologia, psicologia e etc. E o senso comum com essa visão de mundo, com a nossa visão realmente de mundo. A filosofia, né, como sabedoria, seria o quê? Uma atitude reflexiva, uma atitude de realmente pensar, né, e buscar o sentido no mundo que permita o bem viver, a viver bem realmente, né? Que lógico, não vai ser uma tarefa fácil você viver bem, principalmente quando você quer viver com outra pessoa num mundo que está caótico, né? Tá tudo bagunçado aí, que ninguém... Então, acaba sendo mais fácil às vezes você viver realmente sozinho. Não que seja obrigatório você viver sozinho, né? Cada um tem uma vida, tem uma história. Então, vai ser o que? Essa atitude reflexiva de você ver o que é melhor para você, né? Talvez para você no momento seja melhor cultivar as amizades, né? Ter um bom relacionamento, mas talvez seja melhor para você seguir sua vida, sua história sozinho, buscar e construir seus sonhos sozinho, realmente, do que viver numa perturbação, né? Do jeito que o mundo está, caótico, porque isso vai te atrapalhar, ou não, vai depender de como está sendo estabelecido todas as situações no momento. Então a filosofia, ela como sabedoria, ela seria essa atitude reflexiva de você saber fazer o bom uso da sua razão, né? E das suas emoções também, principalmente, né? Porque as suas emoções que vão te dar essa capacidade de você agir, realmente, de você ir para a ação. Se ela está numa polarização boa, positiva, tal, você está feliz, está vibrando, mas isso aí vai te impulsionar muito mais ainda a você conseguir o que você quer, a construir os seus sonhos, as suas estratégias, os seus métodos, né? Mas se está negativo, se está numa polarização ruim, isso aí vai com certeza te atrapalhar, vai te desmotivar, vai ficar uma pessoa desmotivada, sem energia, né? Sem força, né? Vai depender dos seus hábitos, do que você faz no dia a dia, da vida que você está levando, conforme que você está suprindo aí das suas necessidades aí. Segundo o que foi dito aí agora, né, com essas palavras, às vezes, né, a gente passa uma mensagem, mas nem sempre essa mensagem ela chega de forma clara para quem está ouvindo, né, principalmente quem não foca direito, não presta realmente atenção no que está ouvindo, porque já é difícil você adquirir essas impressões que se transformam em ideias. Se você estiver pensando em outra coisa, tirando o foco, cara, com certeza vai ser muito mais difícil você compreender e entender do que se está falando, né? De você absorver com o mínimo de qualidade possível. Ou seja, a questão sobre o que é a filosofia já é por si só uma questão filosófica, porque você pode construir sua própria resposta de acordo com suas experiências, dos conhecimentos que já existem dentro da história. Ou seja, na história da filosofia, diferentes filósofos oferecem essa questão com diferentes respostas, né? Eles, de acordo o propósito dele, né? De acordo com o que ele está buscando dentro da filosofia, ele vai ter uma resposta sobre o que é a filosofia. Para uns, a filosofia pode nos levar a certezas,
certezas, né? Para outros, ela seria a própria busca pela verdade, né? E não a sua posse. É o que eu sempre falo, né? A filosofia, ela, independentemente do sujeito que trabalha com ela como objeto, ela está em busca da verdade, ela não tem compromisso com a mentira, né? Ou seja, está em busca da luz. Por mais que estejamos andando, né, pelas trevas, mas ela está ali em busca daquele raio de luz, né, da verdade, em busca da verdade. E isso que é importante, isso que é interessante na filosofia. A filosofia não é um saber definitivo e acabado, não, porque o conhecimento ele ao longo da história e do nosso momento atual, ele está sempre se modificando. Então, o que era verdade um pouco antes, aí, há 10 anos atrás, há 100 anos atrás, hoje já é uma outra realidade. Hoje, o que a gente considerava anteriormente, a gente já não considera hoje mais como uma verdade. Então, ou seja, uma constante construção. Isso porque o mundo está em constante mudança e somos nós, seres humanos, que construímos o mundo de acordo com sistemas de pensamentos que são criados aí para a sociedade, né? Já é uma sociedade totalmente virtual, pensada, né? Dessa maneira, porque o pensamento ele é virtual, ele é abstrato, né? Ou seja, a gente manifesta que o pensamento é através da língua, né? Ou seja, é um mundo, né, totalmente virtual, que não existe. É engraçado, né? Para quem acredita em vida após a morte, né? Essa abstração do pensamento, essa ideia de que o pensamento, a alma humana, né, que a gente não pode tocar, não pode pegar, ela já serve como prova de que existe uma vida após a morte para algumas pessoas que acreditam, né, firmemente nisso. Ou seja, a filosofia, né, é isso. Seria a mais adequada em falar, né? E seria mais adequada aqui falar o quê? Em atitude filosófica diante das coisas do mundo. Essa atitude de pensar, de refletir diante disso. Kant dizia não ser possível aprender filosofia, mas apenas a pensar, a filosofar. Segundo o filósofo brasileiro Demerval Salvani, a filosofia é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto, né? Ou seja, são ideias ali sistematizadas e pensadas de maneira bem rigorosa mesmo. Ela é radical porque ela explicita os conceitos fundamentais que estão no pensar e no agir e vai à raiz do problema, realmente. Ou seja, é rigorosa porque está baseada em argumentos coerentes. Ou seja, é por isso que ela é rigorosa, porque é lógica, porque é coerente e é bem articulados entre si, né? São bem associados, procurando sempre se utilizar de argumentos realmente válidos e verdadeiros, porque está em busca da verdade. Ou seja, ela é de conjunto porque aborda os diversos aspectos aí de uma questão, né, e os articula entre si, porque está sempre levando, problematizando ou trabalhando algum problema, levantando alguma questão e está sempre articulando a respeito disso. Além disso, não tem objetivo específico, né? Qualquer assunto pode ser objeto de reflexão filosófica. E assim, né? Assim o filósofo contemporâneo, né, o Merleau-Ponty, define o que é a filosofia como uma interrogação sobre o sentido do existente, da existência, da nossa existência. E é isso. Então algumas ideias que explicam o que é a filosofia, o que é o pensar filosoficamente, né? Que está trabalhando essas ideias aí ao longo da história. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de cultura, né? Falando um pouquinho ali da filosofia, mas a filosofia, qualquer objeto
né, do que você pode pensar, ela pode ser objeto da filosofia. O que é a cultura? Em seu sentido amplo, a cultura pode ser entendida como a produção de obras materiais, né, e de pensamento também. Seu sentido restrito diz respeito que a produção intelectual, né? Eu falei anteriormente em outros vídeos aí sobre os bens tangíveis e os bens intangíveis, né? Tanto que são importantes. Ou seja, a produção intelectual ela tem uma importância, ela tem um valor muito grande. Ou seja, as ideias elas têm valor, né? Acaba que elas têm mais valor do que, por exemplo, a empresa que é física, né? Isso aqui é bem legal. Só que falando de cultura, né, da produção intelectual, das artes, das letras e de outras manifestações intelectuais, isso faz parte da produção intelectual no meio cultural. O ser humano produz cultura em suas relações entre indivíduos, entre grupos e destes também com a natureza. Já o comportamento animal está preso a condições simplesmente biológicas, né? Porque eles não pensam, eles não produzem. O existir humano, né? O ser humano é a natureza, como os animais por herança genética e características inatas, né? São definições do ser humano, né? Aristóteles é um dos primeiros a definir isso. O ser humano é natureza, o ser humano é um animal, né? Tem essa herança genética e características inatas dos outros animais. O que diferencia ele é o que? O logos, a capacidade de pensar, de raciocinar, de sistematizar ideias. No existir humano, porém, esse substrato se sobrepõe à cultura, né? Ou seja, como construção de uma outra natureza, que é a selva de pedra. A linguagem humana distingue-se da linguagem animal por ser simbólica, né? Porque nós criamos símbolos, ou seja, no mundo inteiro, né, existem várias línguas, vários símbolos que representam o pensamento, né? Ou seja, o pensamento ele é universal, mas ele é manifestado, né, o mesmo pensamento que eu tenho aqui, ele é manifestado em símbolos diferentes em outra cultura, em outro país, em outra língua. Eu manifesto que, por exemplo, eu amo alguém, eu amo muito uma pessoa, né? Ou seja, estou falando em português, na língua portuguesa, né? Mas se fosse falar em inglês, né, eu ia falar I love you, tal, falar já, ou seja, eu manifesto o mesmo pensamento em uma língua diferente, com símbolo diferente. Só isso. Por meio dela, o ser humano entra em contato com o sentido do mundo, por meio da cultura, das ideias, das relações sociais. É por meio da cultura que aprendemos, principalmente. A educação é responsável pela transmissão do conhecimento, permitindo a assimilação e a preservação, principalmente, dos modelos e práticas sociais do nosso mundo. Isso que é a cultura. Ou seja, tradição e ruptura. O ser humano se confronta, né, constantemente com a oposição entre tradição, né, pela tradição e a ruptura da tradição, porque as coisas mudam constantemente, as leis, as regras, o mundo, né, ou seja, tem esse movimento aí constante aí da mudança e faz parte. E eu não estou aqui negando a tradição, tudo bem, né? Tudo bem seguir as tradições, mas tudo bem também romper, né? Porque nós estamos num mundo de grandes transformações, então tem que ser quebrado muitas rupturas, tem que ter muitas rupturas de tradições, principalmente o que envolve a violência, a intolerância, o que envolve esses diversos aspectos aí que leva, né, a uma agressão, que leva a uma atitude ruim, né, porque muitos não aceitam, né, quer seguir aquela tradição e isso acaba gerando problema, discussão e etc, né? Ou seja, pode-se dizer que ele é moldado pela sociedade, isto é, por toda a tradição recebida socialmente. Por outro lado, a cultura supõe, né, ruptura, transgressão,
depois a tradição é sempre reelaborada, né? É sempre modificada, sempre atualizada, né? Passando aí, quando se passa de geração para geração, as coisas vão mudando, o pensamento vai mudando, as pessoas vão mudando, então as tradições vão mudando, vão sendo reelaboradas também. Nesse sentido, o ser humano instaura o quê? Outros modos de viver, né? Outras maneiras de ver o mundo, de acreditar que o mundo, que as coisas devem ser de outra maneira, né? Ou seja, a gente deve se viver não mais preso àquelas tradições, mas de uma maneira diferente, de acordo talvez com o que o mundo esteja ali nos oferecendo, né? Mas sempre sabendo utilizar-se disso, né? Para também não fazer escolhas também que vão bagunçar a sua vida, vão te atrapalhar. De acordo com princípios, principalmente, né? Éticos, né? Que é mais importante. Nesse sentido, instaura os outros modos de viver, mais adequados para resolver, né, os nossos problemas, os seus problemas. O desafio humano é o que? É saber aliar, aí, no caso, continuidade e ruptura, né? É continuar, mesmo com as rupturas que são feitas, né, com os problemas que acontecem, com as tradições que são deixadas de lado, que são reelaboradas, né, que são repensadas. Isso tudo na nossa comunidade humana. As culturas são diferentes entre si, né? Ou seja, a diversidade cultural em si não é empecilho nas relações humanas. Existe uma diversidade cultural muito grande. Ou seja, a não ser quando surge a ideia de padrão único, que aí entra naquela ideia de etnocentrismo, né? Que vira um problema muito grande, mas que não vou falar, nem vou discutir a respeito desse conceito aqui, que é muito estudado em sociologia, antropologia e filosofia também. O conceito de antropologia, antropocentrismo. Antropo de homem, né, e centrismo no centro, que aí é quando eu falo que eu sou o dono da verdade, a minha cultura é que é importante, a minha raça, a minha cor, né? Ou seja, eu supervalorizo a minha cultura e a outra cultura que se for, né? Ou seja, não tem importância a outra cultura não tem valor. Eu passo por cima e faço o que eu quiser. O que importa é a sobrevivência da minha cultura, da minha raça. O outro que seja eliminado, mais ou menos nesse sentido. Ou seja, quando se torna um padrão único a ser seguido, ou seja, o padrão único impõe a muitos aquilo que é referencial apenas para alguns. Ou seja, essa ideia do etnocentrismo é bem isso. Quando eu imponho os meus valores, regras para outra pessoa seguir, né? Isso é chato, porque aí as pessoas querem te controlar, né? A partir dos padrões delas, tal, da cultura dela. Isso é chato pra caramba. E muitas vezes nem é tudo aquilo que você realmente pensava, né? Nem acreditava. Tá. Esse comportamento se torna o quê? Motivo de exclusão e de preconceito social, impedindo que a aceitação de todas as culturas como parte da mesma humanidade, né? Somos um mundo só, somos uma espécie só, Homo sapiens. A comunidade humana, ela tem esse problema, né, na convivência social, da diversidade cultural, tal, da aceitação, da exclusão, do preconceito e tal. É um problema muito sério, né? Mas temos que aprender a viver e conviver com esses problemas, né? É isso, é não se limitar, não se abater simplesmente por essas coisas. Lógico, a gente fica triste por algumas coisas, por alguns motivos, por algumas razões, mas levantar a cabeça, né, e seguir em frente. Vivemos a era da sociedade da informação e do conhecimento, né, cara, que tem transformado de modo radical todos os setores das nossas vidas. Ou seja, o mundo mudou bastante com a pandemia, com a pós-pandemia, né, com o mundo digital, né, que mudou demais as relações de trabalho, a valorização, a maneira como você
ganha, seus recursos, suas finanças. Então o mundo mudou bastante, principalmente, muito rápido, né? Em 10 anos, né, mudou muito, 2010 a 2020, 2019 principalmente, a 2022, agora teve uma transformação gigante, né, nessa sociedade da informação, na sociedade do conhecimento, né, da sociedade da transformação radical, ou seja, ocorreu toda essa transformação radical nos setores das nossas vidas, e nós fomos afetados por isso, né, nós fomos impactados. Alguns conseguiram, né, utilizar dessa mudança para crescerem mais ainda, né, se desenvolverem e conseguir ganhar mais. Outros não, perderam empregos, a vida ficou mais difícil, tá? E faz parte, né, é o jogo, do ser humano, né. Eu falo assim, como se fosse um jogo realmente, né, então tem que saber jogar, nem todo mundo vai ganhar realmente, né? E é importante, né, eu e vocês aprender a perder também, mas e lidar com a natureza, né, com a natureza humana, que é boa e que é ruim também. Ou seja, esse acelerado desenvolvimento técnico e científico tem mudado as maneiras de pensar, né, de valorar, de valorizar, e mudado a maneira como as pessoas agem, principalmente. As pessoas agem de maneira... mudou muito, e está mudando, principalmente por causa disso, desse desenvolvimento tecnológico, da tecnologia, né, cara? Você ter tecnologia, você ter acesso à tecnologia hoje, é você ter acesso a conhecimento, a informação, a velocidade. Então é importante, lógico que é importante, não tem como falar que não é, né? Seria, no momento, seria hipocrisia eu falar, negar isso. Ou seja, as novas tecnologias digitais, né, e automotivas possibilitaram que a conexão de todos os habitantes do planeta, ou seja, na globalização, na aldeia global, né, no mundo cada vez mais globalizado. O desafio dos novos tempos é o quê? Saber selecionar a informação e refletir sobre o quê? Sobre o seu significado. Então, o que a gente pode concluir com isso, talvez, né? Que as observações feitas anteriormente revelam o quê? Que os seres humanos cada vez mais superam limites que separam o quê? A natureza lá fora da nossa cultura, que é construída aí no mundo, na selva de pedra, por meio do quê? Da linguagem simbólica, pela ação criativa e intencional, né, pensada e sentimental também, de acordo também as necessidades. Assim, diferentemente dos outros animais, eles reelaboram a herança da tradição para agirem conscientemente sobre o mundo. Ou seja, o ser humano, ele superando cada vez mais os limites, principalmente com a aceleração da técnica científica, ele utiliza todo o conhecimento que teve na história do mundo desde 3.000 anos atrás, falando de uma cultura ocidental aqui, né, que é a cultura oriental. Ela é muito mais antiga, tem 5, 6 mil anos, né? Então é uma cultura milenar. Falando dessa cultura aí ocidental, que é a nossa cultura, né? Então eles pegam tudo isso aí e vai reelaborando, vai de maneira criativa, né, os valores, os princípios, o conhecimento vai se modificando e de determinada maneira, né, superando os limites e evoluindo a partir disso aí. Isso que é o bacana, né? Isso que é o legal nessa história toda aí. Então, para finalizar, né, seguindo esse ritmo aí que a gente está, vou falar sobre o trabalho. O ser humano, ele pode ser designado aí, né, dentro da filosofia, como, não só na filosofia, eu falo porque a filosofia
ela que pensa, né? Mesmo no campo científico, na ciência, tem que ter um fundo filosófico. Não existe nenhum método científico sem um pensamento, sem uma reflexão filosófica, né? Sem esse rigor que fala que a filosofia ela é rigorosa, né? Ela refina, né? Pega só os conceitos mais importantes. Então, somos o que? Todos designados como homens sapiens, homens que sabem, homem que sabe, mas também como homem faber, homem que faz. O trabalho, a palavra trabalho, ela já tem esse peso, esse significado de que é difícil, que é ardoroso, que dá trabalho, que é cansativo, que gasta energia, né? Ou seja, então o homem ele modifica a natureza para o quê? Para sobreviver. Ele modificou ao longo da história, né? Para sobreviver e satisfazer seus desejos, e realizar projetos, e controlar o mundo, e ter poder, e etc, etc, né? E para alienar as pessoas, né? Através da política, da mídia, né? Que a mídia é mais que um partido político, né? Ela controla realmente a mente das pessoas, né? Ela implanta ali as ideias. Então, a posição ereta do corpo dos humanos liberou o que? As mãos, transformando-as em instrumentos de ação sobre o mundo. Falando aqui do conceito de trabalho. O desenvolvimento da técnica teve 3 fases: a do utensílio, a da máquina e da automoção. Essas 3 revoluções aí da técnica, né? As 3 fases do desenvolvimento da técnica. Trabalho e humanização. O trabalho é a condição de humanização, né? Ou seja, por meio do trabalho o ser humano constrói o quê? Sua subjetividade. Relaciona-se com os demais e transforma o mundo em que vive. Na história da humanidade, porém, estabeleceu-se que a dicotomia entre os que mandam e os que obedecem, as hierarquias, tal, parada de seguir as regras, as leis, e quem manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Essa paradinha aí. Para os pensadores como Rousseau, cara muito importante na história da filosofia, sempre está caindo aí no Enem, nos vestibulares aí, da UFTO, do UFT, das federais, né? Rousseau, Kant, Hobbes, Locke, Hume, né? Então, pensadores como Rousseau, né? Essa dicotomia não existia em sociedades tribais antes do contrato, do pacto que foi feito, né? O pacto social. O pacto eu acho muito interessante essa ideia de pacto, né, cara? Muito massa. Queria ter um pacto. Queria ter um pacto com alguém. Ou seja, essa dicotomia não existia nas sociedades tribais, sendo fruto da invenção da propriedade privada, né? É sempre aquela mesma história da propriedade privada. Começou quando alguém cercou e falou: isso aqui é meu, aí já criou um problema, né? Já criou vários problemas, né? Porque a partir disso veio surgindo desigualdade social e problemas, e mais problemas a partir de quando um homem começou a falar que isso é meu, né, e que o outro ficaria sem, e daí em diante, né, a gente já sabe todas as consequências no sentido de que o mundo está assim hoje também, porque teve esse princípio aí, né, da propriedade privada, que faz parte de toda a nossa construção de mundo, de sociedade, de história de mundo. Em algumas sociedades, por exemplo, como na Grécia Antiga, o trabalho braçal era exclusivo dos escravos e considerado inferior ao trabalho intelectual. Lá na Grécia Antiga. Entenderam? O trabalho é considerado inferior. Trabalho, eu estou falando manual, braçal. Mas para pensar nas nossas sociedades hoje. Se você não tem o que vender, você não tem ideia, você não tem essa capacidade intelectual para se vender, né? Que mesmo assim é bem cansativo, né? Porque você gasta energia, você está botando seu cérebro ali para funcionar, e você precisa do seu corpo, né? Porque é o corpo também, né? Se você não estiver bem, se não estiver saudável, com uma boa saúde, você não vai ter uma boa condição de rendimento,
não tem como, né? Então, o trabalho braçal, a única coisa que eu tenho para oferecer é a minha força, né, de trabalho, tá? Ou seja, o empresário, ele compra a sua força de trabalho, assina a sua carteira, você vende sua força de trabalho até você envelhecer, né? Ou seja, o capitalismo, você é uma peça, eu sou uma peça, tu pode simplesmente ser substituída caso ela pare de funcionar da maneira como deveria funcionar, caso ela dê algum problema, alguma falha, ela estrague. O capitalismo vê você assim. O que é que você tem para oferecer? Sua força de trabalho. Então é isso. O que é que você tem para oferecer? O que é que você está oferecendo? E o trabalho braçal, ele é visto como inferior ao trabalho intelectual. Ele é um pouco mais remunerado. Vai depender das suas habilidades. Sempre vai depender de você, de sua capacidade, de suas habilidades, de quanto você acredita em si mesmo, né? Onde você quer chegar. Não é só acreditar, é dedicação, né? Quanto você está disposto a mudar realmente, né? A correr atrás daquilo. Poxa, isso é legal, é bacana, mas também um pouco, às vezes, é um saco, né? Mas é isso, você só vai conseguir se você correr atrás, se você realmente estiver disposto a ter um plano e executar isso, ter disposição para isso, né? Porque para você não conseguir o que você quer, vai ser sempre mais fácil do que você construir uma história diferente, né? Uma vida diferente, hábitos diferentes, você ser feliz realmente, né? Faz parte. Ou seja, as teorias da modernidade, né? A Idade Moderna começou lá no século XVI, 17, 18, 19, século XX, né? Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, surge uma nova concepção de trabalho. Então, existia uma concepção de trabalho, né, durante a Idade Média. E essa concepção decorre da ascensão da burguesia, né? Essa classe social que surge ali, né? Com a formação das monarquias nacionais também. Então, como eu estou falando aqui, para quem já tem um pouquinho mais de experiência, vai estar me entendendo, né? Porque estudou um pouco. Mas quem não está, vai estar conhecendo os conceitos agora, né? De Idade Média, de nova concepção de trabalho, que anteriormente, né, era mais voltada para os senhores feudais, para o braçal realmente, estava mais voltada para o cultivo. E com essa concepção, com essa mudança, né, essa mudança de trabalho, ela decorre da ascensão da burguesia. Os burgueses, eles se aliam ao rei, eles valorizam e apoiam o rei e começam também a investir, porque o capitalismo ele surge ali também, né, nesse período de transição de idade média para a idade moderna. A moeda começa a surgir, a troca do arroz para uma moeda de ouro, de prata, né? Começou a surgir a burguesia, os comerciantes, teve essa ascensão social, eles começaram a ganhar dinheiro, ficar ricos, começaram a apoiar o rei para eles terem um apoio também, né? Para eles terem voz também, poderem falar, poderem expressar a sua opinião e fazer parte das tomadas de decisões aí mais importantes que ocorriam ali na comunidade, nas sociedades dessa época, né? Oriunda dos servos que foram libertos. Os burgueses, eles começaram a investir também na arte, na cultura, no renascimento cultural, né? No conhecimento. Esses grandes artistas, pintores que tem aí desse período da história aí, né? Eles surgiram porque tiveram realmente um investimento. Se você tem um investimento correto, se eu tenho um investimento, né, dos burgueses dessa classe, então, lógico, aumenta muito as possibilidades e as condições aí para você ter condições melhores de trabalho. Esses artistas, principalmente, né, Michelangelo, tal, Da Vinci, entre outros, receberam muito investimento disso, né? Eles pagavam bem. Então, a valorização do trabalho deve ser aos novos valores da modernidade, aos novos valores, né? Ou seja, essa reelaboração, essa nova maneira deles pensarem, né, trouxe também a valorização do trabalho. Enquanto na Idade Média predominava o saber contemplativo, da contemplação,
do conhecimento intelectual na modernidade, desenvolve-se o ideal prometeico da dominação realmente da natureza, ou seja um processo ali de transição que leva realmente ao domínio da natureza pela técnica. Ou seja, tem a técnica que vai levar ao domínio da natureza realmente, da prática, da ação, né? Ou seja, do esforço, do trabalho braçal também. Então, as teorias da modernidade envolvem essas transformações, esse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna. O liberalismo econômico e político criou a figura jurídica do contrato livre de trabalho. Ou seja, essa nova forma de relação social se contrapunha, né? Tinha essa contraposição aí às relações servis medievais, porque criou a figura jurídica. Então esse trabalho praticamente escravo ele teve que ser mudado, né? Tem que realmente agora a pessoa tem que ser paga pelo seu trabalho, não tem mais essa servidão, você trabalha praticamente de graça para outra pessoa, às vezes só para você ter um pedacinho de terra para você plantar, ou às vezes só para você ter uma pequena parcela da colheita, da plantação do milho, do arroz, do feijão. Então funcionava praticamente dessa maneira, né? Sem leis, sem regras. Perigo, né? Você tá ali com sua família, poderia acontecer de tudo. O desenvolvimento da sociedade capitalista e as consequências da Revolução Industrial do século XVII, século XVIII, acirraram, né, a oposição entre a classe burguesa e a classe trabalhadora. Os burgueses mudaram toda essa mentalidade da Idade Média, mas com a Revolução Industrial, a classe trabalhadora começou a pensar também em seus direitos, porque teve uma exploração gigantesca, né, com a Revolução Industrial. Foi criança, foi mulher, foi idoso, todo mundo tinha que trabalhar e eram extremamente explorados, né? Não existia sindicato, não existia leis, não existia seguros, né? Era cargas horárias aí de 12, 18 horas, até 20 horas, né? Tem vários relatos, vários vídeos que falam isso, né? De uma adolescente que acordava às 5 da manhã, ia para a indústria, trabalhava o dia inteiro, chegava 8 horas, 10 horas da noite. O salário da mulher era menor, muito inferior ao trabalho do homem. E quando ela se acidenta, teve um acidente de trabalho, ela simplesmente não recebia, porque acidentou, se machucou, não tinha nenhum tipo de direito, não tinha nada. Então, essa Revolução Industrial gerou esse conflito, esse acirramento aí, essa oposição entre classe burguesa e classe trabalhadora. Os trabalhadores eram cada vez mais explorados e sujeitos a jornadas exaustivas de trabalho, bem cansativo, né? Apesar que a escravidão continua em outros moldes, de outra maneira, mas continua. Não vou entrar em detalhes agora no assunto. Continuando aqui, por exemplo, Karl Marx, 1818 a 1883, ele tornou-se o principal crítico da exploração dos trabalhadores. Durante essa época em que ele viveu, ele começou a observar a sociedade, as revoluções industriais. Ele estava vivendo nesse contexto, né? Estava tudo ali na flor da pele. Os principais conceitos utilizados por Marx em sua crítica à sociedade burguesa foram o quê? A alienação, a perda do produto e de si mesmo. Quando eu estou alienado, eu não me pertenço a mim mesmo, né? Eu estou controlado por outras ideias, pela mídia, os meus desejos são implantados. Realmente eu não me pertenço, eu não me conheço. Sobre o fetichismo, né, que é a valorização da mercadoria em detrimento do trabalhador, né, fetichismo, ou seja, o trabalhador ele realmente não tem valor. A mercadoria é que tem o valor, é que gera o dinheiro. Então tem esse fetichismo, né? A reificação, que é a transformação do ser humano em coisa. Quando você vê, tá passando ali nas ruas, em alguma cidade da Europa, bancas de jornais, você vai vendo
uma revista de uma mulher que está sendo, tá vendendo o próprio corpo, está vendendo sua própria imagem, né? É o fetiche, a reificação. O ser humano é uma coisa também, é um produto. Então tem toda essa mudança. E ideologia, as ideias de classe dominante, né, que ocultam a dominação por ela exercida. A própria ideologia faz você acreditar, né, ela já oculta a ideia de dominação. Eles dominam ocultando que estão dominando, realmente, né, fazendo você acreditar que as coisas são dessa maneira aí, que tudo isso é normal, que a sociedade funciona desse jeito, que o mundo é desse jeito. A ideologia está aí para isso. E está aí circulando, né, na sociedade, nas mídias, na política. Tudo tem ideologia. Qual é que você escolheu para viver? Às vezes a pessoa, como já tem o problema da alienação, do fetiche, da reificação, ainda vem mais ideologia ainda. Quem acha que sabe o que é isso? A primeira pessoa não sabe, né, que a pessoa está alienada a várias coisas, né? Seus desejos estão aprisionados, acorrentados a várias coisas, suas ideias, seu pensamento, né? Seus sonhos, né, são alienados. A pessoa acredita que aqueles sonhos são dela, o desejo é dela e tudo. Ela já está alienada. Aí vem fetiche, reificação e ideologia. O que é? Todo mundo perdido, cara. A maioria estão perdidos, né? Realmente não tem essa reflexão, esse pensamento e tal. Que mundo é esse, né? Realmente, que eu estou vivendo, será que minhas ideias, minhas crenças são realmente minhas? Porque todo mundo já nasceu nesse mundo, esse mundo já estava pronto e acabado, né? Eu sou de 92 para cá, né? Ou seja, já tinha passado a Primeira, Segunda Guerra Mundial, Primeira, Segunda, Terceira Revolução Industrial, já estava em revolução já da científica, financeira, tecnológica, né? Das mídias, da internet. Então, cara, o mundo já estava aí construído, o conhecimento já estava aí, né? Ou seja, o que tem realmente de meu nisso aí? Praticamente nada. Tudo eu aprendi de um mundo que já está feito, que já está construído. Minhas crenças, minha língua, né, praticamente a cultura. Lógico, isso não isenta, não exclui decisões e escolhas que a pessoa faz, né? Lógico. E já está todo mundo padronizado para pensar dessa maneira, né? Lógico. Então, não tem muito o que se discutir, né? Só que ficar esperto, ficar ligado. Ou seja, Michel Foucault, outro filósofo aí, de 1926 a 1984, ele investigou as mudanças decorrentes do nascimento das fábricas. Ele também interpretou que a exploração do trabalhador como um lento processo de imposição da disciplina, tá impondo disciplina, e da docilização do corpo como mecanismo de coerção. Quando fala em imposição, né, você vai impor, né, a disciplina, né, que é esse conceito de humanização do ser humano por meio do trabalho, né, e por mecanismo de coerção. Eu já acho isso bem pesado já para o ser humano, mas faz parte. A sociedade do século XX, do século passado, observou mudanças profundas nas relações de trabalho, como o Fordismo, da Ford, Taylorismo, seu Taylor, e o deslocamento da mão de obra para o setor de serviços. Ou seja, teve mudanças, somente com a indústria, com a Revolução Industrial. As máquinas ocuparam alguns espaços de alguns trabalhadores, né, deslocando aí a mão de obra, né, de fazer o manual para os setores de serviços. Você vai controlar também a máquina, né? O Fordismo, que é um modelo de produção em massa, desenvolvido por Henry Ford, e o Taylorismo, né, que é bem... Você pode aprofundar isso mais na área de administração, né? Somente mais... Ou sendo autodidata, estudando, buscando se realmente você quer entender mais a respeito disso. O Taylorismo, que é um modelo de administração desenvolvido pelo Frederick Taylor, que visa o aumento da eficiência operacional do trabalhador, produzir o máximo possível no menor tempo também possível.
dentro disso aí destacam-se o quê? Destaca-se na reflexão filosófica do começo do século XX os pensadores da escola de Frankfurt, né? Os frankfurtianos, eles eram críticos da técnica e da racionalidade contemporânea, do trabalho, da alienação, que criaram uma sociedade administrada, controlada, funcional. Segundo eles, sobre o capitalismo, os interesses definem-se pelo critério de eficiência, produtividade e competitividade, mas provocam que a alienação do trabalhador e o esgotamento dos recursos naturais, né, do mundo. A gente, para poder transformar a matéria-prima é da natureza, então acaba esgotando os recursos da natureza e esgota o trabalhador, aliena, e vai ser sempre um ser humano cansado de trabalhar muito. A civilização industrial do século XX criou o quê? A ideia de lazer como um contraponto ao trabalho. Controle, alienação. Ninguém tem lazer. Esse lazer que as pessoas realmente sonham, que desejam, que querem de verdade. Você trabalha, você cansa, chega em casa cansado, o trabalhador vai assistindo televisão, usa os recursos que tem ali, dá para mal sustentar a alimentação, as contas para pagar do dia a dia. A realidade é essa. Então, criou-se a ideia de lazer como contraponto ao trabalho, né? Mas que a grande massa ela não vai ter acesso, vão ser poucos que realmente vão ter acesso a esse lazer conforme suas condições materiais, econômicas, principalmente. Ou seja, no entanto, são muitos os obstáculos ao lazer criativo. E é isso. Eu encerro com esse pensamento aí, né? Falo da escola de Frankfurt, que critica a técnica da racionalidade, dessa sociedade administrada, funcional, né? Que eles acham que não é certo, não é legal uma sociedade ser desse jeito, né? Sugar o trabalhador, explorar o homem, né? O homem é explorado, né? É uma nova forma de escravidão, né? Você explora o máximo possível do homem, do ser humano, e ele se torna alienado, fetiche, né, reitificado dentro desse sistema capitalista, né, que transforma o homem num objeto, numa peça, numa peça de uma engrenagem que pode ser substituída. Os frankfurtianos, eles criticavam fortemente essa ideia. E é isso, eu encerro mais esse conteúdo aí do meu projeto digital, e fiquem com Deus e até o próximo conteúdo, bom? E hoje é só, tchau, um grande abraço aí, CFR.